Mumifica, meu amor, mumifica. Mumifica, meu amor, a minha pós-vida, oê. Mumifica, meu amor, mumifica. Aproximadamente 200 múmias repousam no complexo de cemitérios no deserto do Taklamakan. Ele é um dos maiores desertos do mundo e está localizado na região autônoma do Siquião, na China. Essa região, na antiguidade, era conhecida como regiões ocidentais. Esse cemitério foi descoberto em 1934 pelo arqueólogo sueco Folke Bergman e redescoberto em 2000 pelo Instituto Arqueológico do Sinkião. De acordo com testes de carbono feitos na Universidade de Pequim, essas múmias têm por volta de 4.000 anos de idade. Essas múmias permaneceram preservadas graças às condições climáticas do local, que é um deserto extremamente seco e que pode atingir temperaturas baixíssimas. Essas condições permitiram que os corpos fossem desidratados, causando um processo de mumificação natural. Algumas das múmias têm uma característica peculiar para a região, traços ocidentais. Os pesquisadores chineses intrigados colheram amostras de DNA dessas múmias para pesquisar as origens delas. O que eles querem é explicar a origem dos povos que habitaram aquela região ou que passaram por lá durante a antiguidade e quando se deu essa interação entre ocidentais e orientais. A grande vantagem é que essas múmias são tão bem preservadas que foi muito fácil colher o DNA e aproveitá-los para essa pesquisa. Mas o que múmias de feições ocidentais fazem enterradas nessa região? Desde a pré-história, a região havia sido ocupada por pessoas de culturas, biologias e crenças diferentes. Isso porque ela faz fronteira com diversos países. E ainda por cima fez parte da Rota da Seda, que interligava o Oriente e o Ocidente. A rota passava pela China, Índia, Ásia Central, Oriente Médio e pedaços da África e da Europa, e permitia que as pessoas ao longo desse caminho, obviamente, trocassem seda, mas também outros bens de consumo e até mesmo tecnologias. Isso resultou também na intensa interação cultural da região. Mas será que as pessoas que lá se encontram enterradas eram habitantes da região, moravam lá? Ou simplesmente estavam de passagem fazendo comércio e encontraram seu fim e foram enterrados naquele lugar mesmo? Uma possível explicação para a característica das múmias é a migração de nômades provenientes das regiões vizinhas. Mas a dúvida é ainda maior, pois não há nenhum vestígio de cidades que teriam existido contemporâneas a esses cemitérios nas imediações. Talvez esses habitantes fossem nômades e vivessem em acampamentos que eles poderiam levantar a qualquer momento e mudar de região. Talvez existisse uma cidade cujas casas construídas fossem de um material que fossem tão frágeis que tivessem sido destruídos sem deixar vestígios, ou simplesmente existe aí uma cidade enterrada pronta para ser encontrada. O material genético das múmias mostrou diversos resultados. Agora um papo genético. O haplogrupo dominante tinha características do sul da Sibéria, mas outros haplogrupos encontrados tinham características do oeste da Eurásia, ou seja, traços europeus. Outro ponto que descobriram foi que na Idade do Bronze, as múmias que lá estavam enterradas já eram mestiças, ou seja, múmias de características mistas, tanto de ocidentais quanto de orientais. Mas vamos a uma das múmias mais interessantes e bem preservadas encontradas ali num dos cemitérios. A chamada bela de Xiaohu, cujo nome eu devo estar pronunciando errado, Xiaohe. Recebeu esse apelido graças às suas feições delicadas e aos fortes vestígios de que ela apresentava uma notável beleza quando ainda estava viva. Virar uma múmia. Beleza que, de certa forma, se manteve preservada depois de mais de 3.000 anos enterrada. E assim como as múmias egípcias, ela foi encontrada com alguns alimentos que, pela crença da época, ela iria aproveitar na pós-vida. O alimento em questão era um colar de queijo. Ela foi enterrada com blocos de queijo ao redor do pescoço e do tórax, e esse é considerado o queijo mais bem preservado da história, com 3.600 anos de idade mais ou menos. O
último queijo mais bem preservado que tinha sido encontrado não tinha nem 200 anos. Para quem utilizava a Rota da Seda para fazer comércio e transitava ali pelaquela região e era castigada pelas condições climáticas do deserto, quanto mais fácil de se fazer e de se obter a comida, melhor. O queijo, aliás, é um dos alimentos mais antigos do mundo, com 8.000 anos de criação. Por ser um alimento altamente perecível, é muito raro que seja encontrado um queijo assim de tantos anos, mas como esses túmulos eles eram praticamente embalados a vácuo, dadas as condições climáticas, esse queijo ficou super bem preservado. Mas voltando à Bela de Xiaohu, as feições dela, como eu disse, se mantiveram intactas e é impressionante ver como os cílios ficaram bem preservados e as vestes também apresentavam um certo nível de preservação. A saia, as botas, o chapéu e até mesmo a mortalha. O mais impressionante é que uma das múmias mais belas e mais bem preservadas de todos os tempos foi fruto de uma preservação natural, sem qualquer intervenção humana, como por exemplo eram as múmias egípcias, que ficavam 80 dias em banho de salitre e era tomado maior cuidado para retirar os órgãos, para envolvê-los com tecido, para embebê-los em vinho de palmeira, e mesmo assim não ficaram tão bem preservados quanto essas múmias. Essa Bela de Xiaohu em questão. Ai! Au! E é impressionante como eles não ficavam tão bem preservados quanto essas múmias do deserto de Taklamakan. Nesse caso, a natureza fez um grande favor aos arqueólogos. Eu espero de coração que essas múmias um dia sejam examinadas individualmente, mais a fundo, para que realmente a gente possa descobrir um pouco mais o estilo de vida delas, as causas de suas mortes, como viviam, o que comiam. Sexta-feira, aqui no Archaeologity. E para você, qual é a múmia mais intrigante que você já viu? A múmia que despertou seu interesse, que você falou, uau, que múmia interessante. Coloca aqui nos comentários, vamos discutir. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Taklamakan. Taklamakan. Taklamakan, 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 Taklamakan. Taklamakan.